Meus irmãos, quero trazer a saudação do nosso pastor, do meu pastor, José Carlos de Lima, que infelizmente não pôde estar presente devido a todas essas circunstâncias, muitos obreiros enfermos, doentes no estado, enfim, toda essa situação que não é necessário relatarmos mais, mas ele estava certo até uns 2 dias atrás de estar conosco, estaria um trabalho em Feira de Santana, de Feira de Santana iria descer aqui hoje, mas infelizmente não foi possível, mas ele manda uma saudação, um abraço especial ao pastor presidente desta igreja de Salvador, da convenção, pastor Valdomiro, um abraço ao querido pastor Edivaldo, que é o pastor que preside o conselho de missões desta convenção, querido pastor Raimundo, nosso companheiro nas lutas e no reino, também um abraço ao pastor Francisco, que preside o nosso fórum de missões, também ao querido pastor Saulo Gregório, secretário nacional de missões, e também representando o nosso muito digno presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. De forma que, saudando a eles, eu estou saudando a todos, irmãos e irmãs, presentes entre nós aqui nesta manhã, e que também nos assistem por essa transmissão online, a todos os missionários e missionárias espalhados por esse Brasil e por esse mundo, que a bênção do Senhor possa permanecer sobre a vida de cada um de vocês. Bem, meus queridos, o tema do nosso fórum é missões, modelos aplicáveis ao crescimento do reino de Deus em nossa geração. Eu quero botar um subtema da minha palestra nesta manhã, que é possibilidades contemporâneas na missão. Algumas possibilidades que nós temos hoje. Eu tenho um texto aqui mais ou menos rascunhado, depois, se você quiser, a gente disponibiliza para o fórum, para que ele bote isso disponível para os irmãos. Eu quero fazer essa pequena exposição com base em 3 textos, além de outros que estaremos citando. Eu queria, se pudesse, são textos muito conhecidos, mas se você puder abrir as Escrituras comigo nesta manhã. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Outro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e a Samaria, e até os confins da terra. Ainda um terceiro texto, Efésios, capítulo de número 3, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis ou incomparáveis de Cristo Jesus. Amém? Baseado nesses textos e alguns outros que nós vamos citar, nós temos algumas possibilidades contemporâneas na missão. E o meu intuito nesta manhã, não vou pregar, eu ia botar alguns slides, mas às vezes fica complicado para quem está em casa, para quem está aqui, então eu optei por conversar com os irmãos nesta manhã. Não vou ensinar nada, somos todos aqui obreiros, missionários, pastores, e a minha intenção é conversar com os amados sobre alguns conceitos que nós já conhecemos,
já sabemos, por meio das Escrituras Sagradas, que é a nossa base de regra e fé e prática, e por leituras e práticas que nós temos, e líderes de missões que estão aqui e que nos escutam, que nos veem, também possuem durante a sua jornada missionária. Então, a minha intenção é poder conversar com os irmãos sobre as possibilidades contemporâneas na missão. Alguns erros, alguns acertos, muitas bênçãos de Deus sobre todos nós. Existem algumas discussões em andamento no movimento missionário mundial na questão de conceitos relacionados à compreensão da missão da igreja. Um termo bastante utilizado atualmente, que está se espalhando por literaturas missionária, é um termo chamado igreja missional. E muitas pessoas estão usando o termo sem saber de onde vem ou o que quer dizer esse termo. Igreja missional. Esse termo é fruto de uma tentativa de realizar, uma tentativa de fazer uma eclesiologia missional. O que é isso? Uma busca de tornar a igreja relevante em sua cultura, em seu tempo. Essa discussão surge, ou ela vai tomar corpo, digamos assim, a partir da publicação de um livro organizado por D.L. Gooder, nos Estados Unidos, onde questiona especialmente as igrejas históricas a serem levadas ou a serem relevantes no contexto nas quais elas estão inseridas, a levarem cada membro dessas igrejas, especialmente de igrejas históricas, foi um termo cunhado por missiólogos ligados a igrejas históricas, onde questiona especialmente estas igrejas a serem relevantes no seu contexto, a levarem cada membro a se sentirem enviados, vocacionados a cumprirem um papel, uma função como missionários, como porta-vozes de Deus. O grupo de pensadores por trás desse livro de igreja missional tinha a intenção de construir uma ponte sobre esse abismo, um abismo catastrófico que começa a existir nas igrejas entre a prática, entre o fazer a missão e entre o discursar sobre a missão. Talvez essa seja uma discussão um pouco recente em nosso nível, nosso meio pentecostal, mas eu vou dar um exemplo e é possível que você se identifique na sua igreja com este exemplo. Eu sou, por graça de Deus, pastor de uma igreja, pastorei uma igreja, um setor na cidade de João Pessoa, além das atividades na Secretaria de Missões. E às vezes começa a ocorrer dentro de nossas igrejas, Assembleia de Deus, a terceirização da responsabilidade do testemunho da fé, da evangelização local da igreja, por exemplo. Então você tem a campanha evangelizadora ou a coordenação de missões. Então quem é que sai para fazer o trabalho evangelístico? Pedro, Tiago e João. Às vezes aparece André, Bartolomeu vai muito de vez em quando. Então às vezes você tem uma campanha evangelizadora, um grupo de novos convertidos que já são crentes há 5 anos, 6 anos, continuam cantando no mesmo grupo. Desculpa se não acontece isso na igreja de vocês, mas a gente começa, uma igreja que já fez 100 anos, ela começa a terceirizar sua responsabilidade, aonde nós sempre fomos conhecidos do ministério leigo. Recebeu, aceitou Jesus, foi cheio do Espírito Santo, comece a pregar. E você vai pregando aonde Deus for abrindo as portas, você vai pregando. Mas às vezes, com o passar do tempo, parece-nos que é terceirizado a responsabilidade da oração para o ciclo de oração, a responsabilidade da evangelização, do grupo de evangelização. Claro que isso não é generalizado. Existem, eu estou dando um exemplo mais geral, mas é claro que existem as pessoas na igreja e nos lugares que nós estamos que não se aplicam a essa regra. Mas eu estou falando em conceito geral para que vocês me entendam. E nas igrejas históricas,
antigas, que foram as igrejas que enviaram os primeiros missionários há 100 anos atrás, 150 anos atrás para o Brasil, um movimento missionário iniciado com o William Carey, por exemplo. Então essas igrejas também começaram a ter problemas com a questão da missão de um modo geral, tanto do envio para a missão transcultural, quanto para a evangelização local do seu trabalho, e essas igrejas começaram a se tornar irrelevantes na sua cultura, irrelevantes no seu bairro, irrelevantes no seu lugar. E daí sempre se surge uma pergunta: se a sua igreja sumir hoje do bairro que você está, as pessoas sentirão falta dessa igreja? Vão sentir falta dela? Se ela sumir hoje do bairro que ela está funcionando, as pessoas sentirão falta dela ou vão dizer, graças a Deus, vou usar o terreno para construir outra coisa, um prédio, ou seja, o que for? É uma pergunta que precisa incomodar e tem incomodado muita gente. Esse grupo de pastores, por trás desse livro Igreja Missional, tinha a intenção de construir uma ponte sobre esse abismo catastrófico. Quando iniciaram o projeto, descobriram que o novo entendimento missional a respeito da igreja afetava profundamente a nossa noção de igreja, além da nossa percepção de missão. A fim de darmos a questão por trás da discussão, ao meu ver, a questão por trás dessa discussão toda, ao meu ver, sempre está atrelado a uma má compreensão que se tem da Bíblia como a missão de Deus ou como a missio Dei. Isso eu digo como líder de missões na igreja ou como pastor da igreja. Para mim, essas questões estão sempre atreladas à má compreensão que se tem da Bíblia, sobre o que a Bíblia está dizendo sobre a missão de Deus. Que por conseguinte leva a uma prática diferente daquilo que a Bíblia orienta. A igreja, seja como indivíduos salvos por Cristo, ou a igreja instituição como organização, é enviada por Deus a dar testemunho da sua glória. Assim, tudo perpassa pela compreensão do meio da salvação. E eu creio, pessoalmente, nós aqui cremos que é por meio da fé em Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário. A salvação só pode ser obtida pela fé no sacrifício do crucificado. E qualquer missão, qualquer atividade da igreja precisa levar isso em consideração em primeira, como base. Qualquer evento, qualquer trabalho, aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, a salvação é por meio da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. E a igreja é enviada por Deus a dar testemunho da sua glória. Como nós lemos Paulo em Efésios, ele diz que é enviado a proclamar as riquezas insondáveis de Cristo. Igrejas ou indivíduos podem ter métodos diferentes para comunicar a mesma verdade, que é Cristo Jesus, o Senhor. Logo, alcançarão pessoas distintas, vocações distintas, farão com que pessoas sejam testemunhas locais, em seu ambiente de trabalho, faculdade, escola, vizinhança, etc. Outras serão enviadas para serem testemunhas em culturas distintas, os chamados missionários transculturais. Todos nós, a igreja precisa redescobrir isso. Toda a igreja, todos nós somos chamados a darmos testemunhos da glória de Cristo. Somos chamados a darmos testemunhos das insondáveis riquezas de Cristo. Se vamos atravessar a rua ou se vamos atravessar o oceano, é questão de vocação, de localidade a servir. Mas todos somos chamados a darmos testemunhos das insondáveis riquezas de Cristo. E às vezes parece que essa compreensão começa a se perder com o passar do tempo. O fato de uma igreja ter envolvimento local, o que é sempre e foi bíblico, não pode e não deve impedi-la de olhar além, de olhar por cima dos muros, das fronteiras culturais.
todos somos enviados a darmos testemunho do amor de Deus. O local onde esse testemunho será dado é um detalhe relacionado à chamada pessoal de cada um, que se coaduna à igreja como organização. O que não pode ocorrer, embora reconheça que isso ocorra, é uma competição entre o que é mais importante, o testemunho local ou o testemunho além fronteiras. Eles não são concorrentes. A missão transcultural não é concorrente da igreja local. Ela não é concorrente da evangelização local. Elas não concorrem, elas trabalham juntas, elas precisam e devem ocorrer simultaneamente. Me lembro de uma expressão que eu carrego para a minha vida de Oswald Smith. Certa vez, ele dizendo sobre qual era a sua proposta para a igreja, então ele disse: quando você quer um farol, uma lâmpada, uma lanterna, um facho, seja de onde você for, os nomes variam. Se você quiser, o tamanho que você vai ter da lanterna ou do farol, a potência da lâmpada depende de onde você quer alcançar. Quanto mais longe você quiser alcançar, maior se torna a lâmpada da saída e a força de saída daquela luz. E é exatamente isso que se aplica à igreja. Quanto mais longe a igreja local quiser alcançar, maior ela será na sua base. E o próprio Deus se encarregará de dar crescimento a esta igreja na sua base. Por quê? Porque ela olhou além, olhou por cima dos seus muros culturais, olhou além da sua rua, olhou para outras necessidades. E o interesse de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Agora nós somos desafiados a descobrir como as formas e significados de igrejas locais e de movimentos missionários estão sendo transformados por conceitos e por práticas missionais. Na terminologia da igreja missional, a igreja não tem, escute bem, não estou defendendo em si, estou apenas repassando. Na terminologia da igreja missional, a igreja, entre aspas, não tem uma missão que apoia por meio de contribuições, oração e envio de missionário. Em vez disso, a igreja é local e cada um dos seus membros são, por naturezas, enviados por Deus como sinais do reino à própria comunidade, ao próprio grupo local. O envio da igreja é o foco de tudo que ela é e faz. Esse envio não se limita à missão transcultural pioneira. Deve ser entendido de uma perspectiva integral da Missio Dei, que envolve todas as áreas da vida. Essa é uma definição que eles estão dando hoje sobre uma igreja missional. Pessoalmente, me permita expor, pessoalmente, eu não vejo nenhum problema nessa mudança desse conceito para a igreja missional. Repito o que eu estava dizendo antes. Todos na igreja, cada membro foi enviado por Jesus. Jesus foi quem disse, em João 17:18, da mesma forma que me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. Somos enviados no modelo de Jesus, o modelo de serviço, de obediência. Diversos são os textos em que é claro que somos enviados ao mundo, às pessoas, a fim de darmos testemunhos de Cristo. Os métodos que serão utilizados sempre variam e continuarão a variar, mas a mensagem precisa ser a mesma. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Quando nós vamos fazer essa retrospectiva da obra missionária realizada nas últimas décadas, observamos que o maior investimento financeiro, assim como o envio diretamente de missionários, esteve e está atrelado ao mundo ocidental. Muito pouco da força missionária mundial está direcionado ao mundo oriental. Os habitantes do mundo oriental se multiplicaram, formando hoje mais da metade da população do mundo, e em sua maioria longe da compreensão de Jesus como Salvador da humanidade. O que está acontecendo em muitas novas igrejas que surgem hoje com a perspectiva da igreja missional? Aqui ao plenário.
Meus amados, eu, ouvindo aqui o pastor Eduardo, me lembrei de adiantar algo aos irmãos que é muito importante. Atentem, anotem, nós estamos num fórum. Amanhã à tarde será o fórum propriamente dito, aonde nós instalaremos a mesa com os palestrantes para uma discussão em plenário com todos os participantes, onde você poderá fazer perguntas e discutirmos aqui juntos os assuntos. Então, como eu estou vendo que a ministração é uma ministração muitíssimo interessante, digamos assim, que é uma contextualização, não é, do conceito missionário e da obra missionária. É interessante essa observação. Pastor, obrigado, desculpe a interrupção, mas Desde que o senhor desde que o senhor me dê mais 15 minutos no final, está tudo certo. Então, meus queridos irmãos, como eu estava dizendo, existem novas igrejas que estão surgindo hoje, e às vezes igrejas antigas também, que querem surfar em novas ondas, em novas propostas de trabalho, que acabam complicando o que não precisa ser complicado, que é exatamente a missão da igreja. A igreja tem uma missão de tornar conhecida as insondáveis riquezas de Cristo, aonde quer que ela esteja. Então, algumas igrejas se colocam como igrejas missionais, colocando como igreja missional, tentando fazer com que cada um dos seus membros se entendam como missionário aonde quer que eles estejam, na faculdade, no trabalho, no governo, etc. Todos são missionários. Não vejo nada contra essa questão, até porque o movimento pentecostal, ele sempre trabalhou dessa forma, utilizando leigos, onde quer que eles estivessem, estavam dando testemunho do amor de Deus. Seja a lavadora de roupa, antigamente lavando a roupa no rio, batendo a roupa na pedra, cantando, dando testemunho do amor de Jesus, ou seja, a pessoa dentro de uma universidade falando da graça de Cristo. Não vejo nenhum problema nisso. O problema nessas novas igrejas, de igrejas missionais, é que elas, além de serem voltadas para um diálogo, e um diálogo muito complexo, e eu teria que dar outra palestra a esse respeito, eu não sou contra o diálogo e nem a convivência com outros pares, etc., etc., de forma nenhuma, longe minha disso, mas existem já igrejas protestantes que elas transformaram a proclamação do evangelho em convivência com outras confissões de fé, não cristãs. E que você não pode falar do amor de Jesus para essas pessoas pregando a elas, porque isso seria um proselitismo. Isso nada mais é do que um relativismo do nosso tempo, de uma modernidade líquida, que o Evangelho tenta, de algumas igrejas, se moldar a isso. O problema é que isso vai escorrendo pelos cantos e vai entrando nos cantos da casa, quando você vê está tomado em relação a isso. Então, volta a ser uma pergunta antiga. Se tudo é missão, nada é missão. Se todo mundo é missionário, ninguém é missionário. No sentido de que, se todo mundo é missionário de ser enviado, se todo mundo é missionário, quem vai dar testemunho para outros povos, para as regiões inóspitas da terra? Entende? Precisa-se ver isso, precisa-se... Eu não tenho nenhum problema da pessoa local se definir como missionário. A esposa do pastor é missionária porque a Assembleia de Deus não consagra pastora. Complicado. Minha esposa é chamada de missionária, pastora, bispa, diaconisa. Os irmãos chamam do que eles quiserem chamar. Estou falando institucionalmente. Mas às vezes você acaba dando o título para uma pessoa daquilo que ela é, sem ela realmente ser. E você acaba complicando esse andamento na vida diária da igreja. Não, só está arrumando problema onde não existe. Não estou arrumando problema. Estou dizendo que às vezes os conceitos vão mudando, a gente não vai percebendo, e o testemunho do Evangelho vai se tornando compartimentalizado. Não. Responsabilidade. Cadê o grupo da oração que não veio? Cadê? Que não veio para o culto hoje? Cadê a igreja que não veio para o trabalho de oração? Cadê os irmãos da evangelização que não vieram? Não. Cadê a igreja que não veio para a evangelização? Cadê os vocacionados para o campo missionário que não estão aqui? Não. Cadê a igreja? Porque dentro da igreja, Deus vai vocacionar aqueles com vocações para cruzar o oceano. Então, a gente tem que reaprender a trabalhar com a igreja como um todo. Então, deixa eu seguir aqui. Os habitantes do mundo oriental se multiplicaram, formando hoje mais da metade da população do mundo. Em sua maioria,
longe da compreensão de Jesus como Salvador da humanidade. Obviamente que não se pode esquecer que há as regiões inóspitas no mundo ocidental em que o evangelho cresce lentamente por falta de investimento, como, por exemplo, as zonas rurais do nosso sertão, os ribeirinhos da região amazônica, as tribos indígenas, os quilombolas, os ciganos, que juntos perfazem um conjunto de povos e regiões menos alcançados do Brasil com o evangelho. Fazer missões em nossa geração representa um desafio transcultural a ser vencido pela igreja responsabilizada por Cristo para este trabalho. Em todos os lugares da terra, o evangelho deve ser pregado. Isso não pode ser tirado de nossa mente. Ninguém pode roubar isso de nós. O evangelho de Cristo precisa ser pregado para testemunho de todas as nações e em todas as gentes. Em todos os lugares. Isto é provado por Mateus 28, 19. Além do texto bíblico já mencionado, Marcos 16, 15 e Tito, capítulo 2, versículo 11, também mostram que todos os homens estão incluídos no plano da salvação. O evangelho é para todos, em todos os lugares, é uma máxima desde que Lausanne dizia, o evangelho todo para o homem todo, em todo lugar. Essa é a nossa responsabilidade, o evangelho todo para o homem todo, em todo o lugar. Utilizando Atos 1:8, uma divisão clássica, eu já estou ficando velho, mas que meu cabelo não ficou um branco ainda, mas eu já estou passando do tempo e eu ainda me lembro das palestras e dos cursos com Edson Queiroz, que não está mais presente entre nós, mas que junto com o início do movimento missionário, irmão Elias participou disso, missionária Barbara Burns, um pouco mais velho do que eu, a missionária Barbara Burns, pastor Russell Shedd, que já está na glória, pastor Valdemar de Carvalho da Queiroz, era um grande amigo pessoal, e enfim, homens que já não estão mais entre nós, mas que pregaram e que ensinaram a verdade. Então eu estava olhando de novo o clássico, a Igreja Local em Missões, de Edson Queiroz, por exemplo. Eu gosto de ler coisa nova, mas eu também gosto de ler coisa velha. E ele coloca os marcos, e são marcos que precisam sempre voltar a esses marcos para que a gente não se perca no caminho. E ele dá uma visão global, estabelece 4 pontos, graças a Deus que eu tenho mais 1 hora, ele estabelece 4 pontos, e nos dá uma visão missionária global nesses 4 pontos de Atos 1:8. Eu vou ler rapidamente, que isso você sabe de código salteado. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Você sabe, Jerusalém é o trabalho missionário em nossos lares, vizinhança, escola, faculdade, trabalho, etc. É um campo muito vasto. E a pergunta que a gente tem que fazer para a nossa igreja todo dia: você já evangelizou a sua família hoje? Você já deu testemunho na faculdade hoje? Você tem a Judéia, é o trabalho realizado nas vilas e bairros mais próximos. Esse campo parece ser sem nenhuma importância, porém não há dúvidas de que é um excelente local para uma boa pescaria. Existem grandes bairros. Já fez uma pesquisa para saber 20 quilômetros a partir da minha igreja local. Quantas igrejas existem? Quantas ruas existem? Quantas pessoas moram aqui? Quantas igrejas tem para cada pessoa nesse lugar? As igrejas estão mal distribuídas. A gente sabe disso. Nas capitais, nas grandes cidades, as igrejas estão mal distribuídas em suas localidades. E especialmente igrejas pentecostais. Não sei se é a mesma coisa de Salvador, mas a igreja pentecostal é extremamente mal distribuída nas zonas de praia, nas zonas de classe média alta. A igreja é extremamente mal distribuída nessa região. E a igreja precisa estar em todas as regiões, porque todos precisam ouvir da salvação. Você tem a Samaria, é o trabalho realizado em cidades mais distantes, no interior do país, que pode se chamar de missões nacionais. Você tem os confins da terra, que é o trabalho missionário realizado em todo o mundo. São as missões estrangeiras, as missões transculturais. Com a abertura dos países comunistas no final do século XX, é de grande importância invadir esses países com missionários, com a implantação de igrejas, escolas bíblicas e realizando outros ministérios aos que nunca ouviram sobre o Evangelho de Cristo. Nós não sabemos quando o mundo terá essa abertura que já tem. Esta abertura do mundo está se fechando.
Muitos lugares estão se fechando. Uma Europa pós-cristã, com leis dentro do próprio país que impedem ou dificultam a pregação do Evangelho, por exemplo. Se der tempo, a gente vai ver isso depois. O mesmo livro de Atos, que estabelece os lugares onde deve ser proclamado o Evangelho, também nos dá um programa geral da expansão da proclamação através do trabalho missionário. Havia um crescimento quantitativo e não apenas qualitativo. Tem gente que diz, né, na desculpa de não haver salvação, ele diz, estamos em busca de qualidade. Mas, na verdade, precisa saber se isso não é uma desculpa por não haver um número acrescido de salvação. Né? Não estou dizendo que a qualidade seja errada. Eu estou dizendo que tudo precisa ser avaliado e precisa ser pesado. Por quê? Porque a Bíblia diz, o livro de Atos nos fala, que havia um crescimento quantitativo. Atos 4, 41, Atos no capítulo 4, versículo 41, 42 e versículo 47, almas acrescidas. Ainda em Atos 6, versículo 1, 7 e 9, 31, diz, o número de discípulos continuava a se multiplicar. A igreja trabalha com multiplicação, com crescimento. Ela não trabalha com estagnação. Quando a igreja está estagnando, ela está diminuindo, porque o mundo continua girando, gente continua nascendo, a história continua seguindo, e a igreja não pode ficar estagnada. Crescimento quantitativo era evidente por causa do crescimento espiritual. Comunhão, compartilhamento, adoração e testemunho dos crentes. Os apóstolos e alguns outros ouviram a ordem de Jesus, como relata em Mateus 28, do versículo 18 ao 20. Certamente, eles não puderam esquecer aquelas palavras, e o registro da extensão do crescimento da igreja segue o perfil geográfico dado em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Além desses pontos estratégicos para se fazer missões, Atos, no capítulo 1, no versículo 8, diz que o trabalho missionário deve ser feito ao mesmo tempo, em cada um dos 4 lugares. O trabalho dos discípulos não deveria primeiro ser iniciado e completado em um lugar, para depois partirem para outros lugares. Essa simultaneidade do Evangelho está expresso nas palavras tanto em, como em e até hoje. Eu tomo a liberdade, com a presença do pastor Valdomiro aqui, e eu tomo a liberdade com o presidente da convenção e um líder do nosso país, e do pastor Saulo Gregório, aqui eu tomo a liberdade de expressar um sentimento e uma compreensão sobre as missões. Pode parecer loucura, mas é um sonho, eu sonho com isso. Não sonho que eu vá realizar, eu sonho que a igreja vá realizar. Eu sonho que as nossas reuniões convencionais se tornem fórum de discussões de projetos missionários. Eu sonho que a gente consiga, em nível de convenção geral, por exemplo, viu, pastor Saulo Gregório, eu estou jogando água na sua planta, para que ela cresça mais. Eu sonho, por exemplo, que você consiga, vou dar um exemplo simples, e me permita citar o país, vou dar um exemplo simples, me permita citar o país, é o único país da África que fala espanhol, chamado Guiné Equatorial. É o único país da África que fala espanhol pela colonização espanhola, e é o único país Guiné Equatorial. É um país pequeno, não tem 1 milhão de habitantes, mas tem as suas diferenças culturais, bastante grande com o nosso país, etc, etc. Mas ele tem muita ligação com a Espanha, obviamente. Para tu chegar em Guiné Equatorial, você tem que sair com voo pela Espanha. Então acaba tendo ainda uma dependência da Espanha. Olha, um sonho de gente doida, mas que acredita numa igreja missional verdadeira. Eu sonho com uma aliança, por exemplo, de uma convenção brasileira com a convenção da Assembleia de Deus espanhola. Eu sonho com uma Secretaria Nacional de Missões, criando uma network, uma rede de trabalho entre os secretários de missões, dizendo assim, quantos aqui tem missionário na América Latina, que fala o espanhol fluentemente, que às vezes está lá já há um bom tempo, o ministério nem vai, nem vem, nem etc. Nós vamos pegar a EMAD, pastor Eliseu Martins, um trabalho maravilhoso. A EMAD vai estar à disposição para requalificar esses missionários, capacitar esses missionários.
vamos juntar esses missionários, vamos fazer via Assembleia de Deus Espanhola com a Assembleia de Deus de Guiné Equatorial, vamos chamar esse pessoal, vamos mapear o país e vai dizer assim, a Assembleia de Deus Brasileira vai mandar, sustentado pelas suas igrejas brasileiras, uma quantidade X de missionários por 4 anos. E a cada ano, nas convenções nacionais, elas serão abertas para relatórios, apresentação de projetos missionários. Por 4 anos, ninguém vai discutir o conselho, que eu me reuni com fulano e a gente bateu um papo e tal. Por 4 anos, vai se reunir e vai dizer, olha, e vai vir um presidente da igreja de Guiné Equatorial e vai dizer, olha, nós conseguimos implantar, mas assim, do zero, implantar a igreja, de evangelizar, fazer o que Jesus disse, evangelizar, discipular e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso se chama implantar a igreja, implantar, construir e ir embora. Ir embora. Pô, não é para ser igreja nossa, não, é para ser deles. Em 1932, os brasileiros assumiram as Assembleias de Deus no Brasil. E a gente tem que parar de querer assumir igreja no país dos outros. E eu sei que eu mexi numa coisa meia complicada, mas vamos para frente. Então, mas eu falo mesmo, não tem nada não. Então, é um sonho de uma igreja missional e de uma igreja com 110 anos. Então, a ideia, nós estamos em um fórum precisa ter uma ideia. A ideia é essa, a ideia é que a gente consiga, sabe por quê? Quando você chama as igrejas individualmente, pega a igreja de Salvador, pega de Barra de Jacuípe, pega de Beberibe, pega de Fortaleza, pega de João Pessoa, você vai pegando essas igrejas, pastor Cleuto, se eu não me engano, está em Camaçari, é isso, pastor Cleuto? Participou muito de fora de missões com a gente, pega a igreja de Camaçari, você vai pegar várias igrejas individualmente, e você vai ver que essas igrejas têm um trabalho missionário forte, tem um trabalho bom, tem um trabalho de investimento, tem um trabalho de sustento de missionário, de envio, mas a gente precisa entrelaçar esses trabalhos. E Deus nos chama para impactarmos o mundo, para sermos aquele que transtornaram o mundo. Não é esses brasileiros que estão vindo aí transtornando, aí vem 4 anos, assim, passa um vento lá, ó, deixa a igreja implantada, tu vai fazer o que com esses outros missionários? Sei lá, depois ver o que faz com eles. Primeiro vamos para lá, vamos implantar e vamos desenvolver esse trabalho. Bem, então essas barreiras, elas já foram retiradas para que a gente faça isso. E aí eu entro na parte quase final do meu texto, daqui a 1 hora eu chego, que aí você vai, um exemplo para essa igreja missional, não se esquecer das suas responsabilidades com os que ainda não ouviram o evangelho de Jesus. Às vezes esse envolvimento não ocorre por falta de conscientização ou por falta de prioridade, por exemplo. Às vezes por falta de prioridade, às vezes por falta de entender quais são as prioridades da igreja. Eu tenho certeza absoluta que se como convenção geral e junto com as convenções estaduais, passar 4 anos num projeto parecido com esse, metade dos nossos problemas internos somem. Metade. Porque as igrejas, as pessoas vão estar ocupadas com algo maior do que o que está presente entre nós agora. Mas, por exemplo, povos não alcançados, afinal de contas, o que são os povos não alcançados? Já que nós temos um envolvimento mínimo no mundo oriental entre os povos não alcançados e temos um investimento grandíssimo entre aqueles que já ouviram o evangelho tantas quantas vezes. Povos não alcançados o que são? Conforme a definição da AMTB, que é a nossa Associação de Missões Transculturais Brasileiras, definir povos não alcançados e povos não enganjados, que já é uma outra definição surgida nos últimos anos, é um desafio complexo. Então, qual é o posicionamento deles? Movimento missionário global, no intuito de desenhar uma figura compreensível e estratégica da tarefa ainda inacabada em um mundo complexo como o nosso, desenvolve pesquisas com diferentes recortes linguísticos, etnolinguísticos, geográficos, demográficos, socioculturais, socio-religiosos e assim por diante. Algumas terminologias foram cunhadas para destacar que aqueles que pouco ou nada ouviram do Evangelho, e 2 dessas siglas são mais amplas, que são os chamados, primeiro,
povos não alcançados, com a sigla PNAS, e os não engajados, que são os PNES. Então você tem povos não alcançados e povos não engajados. Quais são a diferença entre eles? Um povo não alcançado é um povo sem comunidade cristã autônoma, sem uma comunidade cristã autóctone, com insuficientes números, recursos e visão para fazer discípulo de Jesus no seu próprio povo, sem apoio externo. Em geral, os povos não alcançados, têm no máximo 2% de cristãos na sua base. Quando eu digo cristãos evangélicos, protestantes, que temem a Jesus. Esses povos têm uma igreja lá, mas essa igreja não tem força suficiente para sozinha cumprir a missão da evangelização. E o que compreende os povos não enganjados? É um povo não alcançado também. No entanto, eles não têm nenhuma ou quase nenhuma presença de cristãos, igrejas, missionários ou Bíblia na língua materna. E sobre o qual não há nenhuma iniciativa ou intenção de evangelização interna ou externa. Esse é um povo não enganjado. Então você tem um povo não alcançado, que ele tem crentes entre eles, mas esses crentes não são suficientes para cumprir a tarefa, mas já há pessoas entre eles, e você tem os povos não enganjados de forma nenhuma, que são os povos que não têm nenhum projeto de evangelização sendo desenvolvida entre eles. Um grupo humano dentro do qual não existe uma comunidade de crentes que disponham de recursos ou pessoas suficientes para evangelizar o restante do próprio povo e, por isso, necessita de um esforço missionário de fora, principalmente transcultural. A maior concentração dos povos não alcançados se encontra na região chamada, que antigamente chamávamos de janela 10/40. Mas os não alcançados se encontram espalhados, na verdade, por todo o mundo. Eles são cerca de 11 mil grupos humanos distintos, e para alguns varia muito esses números estatísticos. Para alguns, são cerca de 1,7 bilhões de pessoas. E eles estão espalhados pelo mundo. Apesar das recentes aberturas políticas, vou citar alguns desafios. Primeiro, países fechados ao Evangelho. Apesar das recentes aberturas políticas nos antigos países comunistas, no final do século XX, mais de 80% da população ainda vive em 87 países fechados ou parcialmente fechados a missões cristãs. Nessa categoria, enquadra-se os países de religião muçulmana, hindu, budista e a China. Dos 77 países com maior dificuldade de penetração do evangelho, 36 deles são muçulmanos. Quanto ao mundo hinduísta, ainda existe a dificuldade linguística na Índia, que são centenas de línguas que é falado no país, devido aos grandes números de línguas e dialetos. Você tem países abertos ao evangelho, mas não é uma liberdade plena de aceitação. Não deixa de existir dificuldades, como, por exemplo, indiferença religiosa, seitas e religiões orientais, secularismo e comodismo do povo. Esse é o caso da Europa e o leste europeu. Você tem a França sendo invadida por números absurdos de imigrações e de muçulmanos e de mesquitas sendo construídas não estou dizendo que todo muçulmano é radical de forma nenhuma, mas há o radicalismo muçulmano de professores que tiveram a cabeça degolada na rua, coisa que era impossível de você entender isso em um país da Europa, por exemplo. Você está encontrando muitíssimas dificuldades de testemunho da fé, por exemplo, no continente europeu. São países abertos para o evangelho, mas que a igreja tem muita dificuldade legal de abrir, de ter autorização de templo, de local, as estratégias de evangelização são outras. É amanhã que vai passar de trabalhos das secretarias, né? É hoje à tarde? Pronto.
Beleza. Aí eu vou falar sobre isso hoje à tarde. Pessoas marginalizadas, pessoas que por alguma razão estão à margem da sociedade e por elas são abandonadas, como, por exemplo, mendigos, meninos de rua, drogados. Você vai no Senegal, por exemplo, você tem as crianças que são entregues para os marabus, para os líderes religiosos, que são treinados por eles nas madraças, nas escolas corânicas urbanas, e aquelas crianças têm obrigações, eu vi isso, elas têm obrigações de uma meta diária de pedir dinheiro na rua, no sinal, para dar para os marabus, para os líderes religiosos. É uma exploração infantil terrível. Eu visitei uma prisão senegalesa quando fui visitar o pastor José Dilson, quando ele estava preso lá. De direitos humanos, tive que passar por lá para ver como que chega o pessoal preso nas cadeias. Enfim, você tem uma série de questões dentro de nações e questões culturais e pessoas marginalizadas, e às vezes se torna marginalizado porque se torna cristão, como os cristãos no Egito, que vivem em lixão e etc. Mas o sangue de Jesus também foi derramado por todos eles. Nós acreditamos e somos de uma linha teológica que o desejo de Deus é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade, e que a expiação do sangue de Jesus, ela alcança todo o ser humano na terra, e ela é ativada pela fé no sacrifício de Jesus. Amém? Nós temos um mundo, questões geográficas, o mundo ele tem mudanças geográficas. Você tem, por exemplo, no mundo hoje existem cerca de 232 países, 26 dos quais acrescidos após o fim do comunismo russo e a queda do muro de Berlim, e a maioria desses países se tornam novos países. A população mundial passou de 7,7 bilhões de pessoas. A Índia tornou-se o segundo maior país do mundo, ao ter ultrapassado a marca de 1 bilhão de habitantes. O futuro, sem dúvida, pertence às grandes cidades. E as grandes cidades hoje estão sendo divididas em guetos. A igreja apresenta estratégias para alcançar as grandes cidades do mundo, porque você encontra em grandes cidades do mundo pequenas nações vivendo dentro daquelas grandes cidades do mundo. Hoje, metade da população mundial vive nas grandes cidades. Diz as pesquisas que até 2050, 7 em cada 10 moradores do mundo viverão em grandes cidades. Há 50 anos atrás, Nova York era a única cidade com mais de 10 milhões de habitantes. No mundo, por volta de 2010, mais ou menos, haviam 21 megacidades, são cidades com mais de 10 milhões ou mais. E em 2025, já serão 23 cidades no mundo com mais de 10 milhões de habitantes. E há 50 anos, somente Nova York tinha mais de 10 milhões de habitantes. Aí, se você me disser que isso não é um desafio para a igreja, é melhor você ficar em casa assistindo o Fantástico domingo à noite. Se você disser que as mudanças do mundo não é um desafio para a igreja, é melhor a gente fechar a barraca e dormir. Se você não entender as mudanças que estão ocorrendo no mundo, você tem uma situação religiosa no mundo. O quadro religioso mostra que o cristianismo está perdendo terreno em comparação com o percentual do crescimento populacional. Em 1900, nós éramos os cristãos, e aí junta tudo, como diz na Paraíba, junta o feijão de cego, quando a gente fala os cristãos do mundo, em 1900, nós éramos 38% da população, e hoje, não passamos de 30% da população. É para ficar em silêncio mesmo. Se alguém der glória por causa disso, é misericórdia. Em 1900 éramos 38% da população. Hoje a gente não passa de 30% da população mundial em termos estatísticos. Em contrapartida, as religiões orientais, como budismo, hinduísmo e islamismo, estão crescendo, sobretudo através da alta taxa de nascimento encontrado entre eles e do financiamento dos petrodólares. Eu não estou dizendo que a igreja de Jesus se está perdendo, de forma nenhuma. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não estou questionando a igreja militante, a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Não é isso. O que eu estou fazendo é um chamado à reflexão da instituição.
o chamado à reflexão da minha vida pessoal, da sua vida pessoal. Há situações no mundo e Deus nos comissionou para pensar a esse respeito. Você tem a situação econômica e social, a pobreza tem dimensão internacional, grande parte da população vive na miséria. Você tem questões de saúde, a disseminação da AIDS, tráfico de drogas, corrompendo e destruindo vidas, causando a destruição de famílias, afeta muito a questão de missões mundiais. A AIDS na África, as pessoas estão falando muito do coronavírus, e que deve falar, mas a AIDS continua matando muito no continente africano. Existem países africanos, como Botsuana, por exemplo, que a expectativa de vida não passa de 40 anos de idade. Quantos aqui tem mais de 40 anos de idade? Levanta a mão. A gente estava tudo morto se morasse por lá. Porque a expectativa de vida, muitos desses países não passa de 40 anos de idade. Não passa. Epidemias e pandemias têm assustado o mundo. Estamos assustados com uma epidemia, seja ela fabricada em laboratório ou não, não é o meu caso discutir isso aqui, mas que está abalando o mundo. E essa pandemia do coronavírus, que ainda tem como pano de fundo disputas políticas, econômicas, em escala planetária e global. Daí surge a pergunta, eu tenho quantos minutos, pastor Francisco? 10, né? Como cumprir a missão nesse contexto tão complexo que nós delineamos aqui? Como o presidente me cansou a palavra, aí você ore para que Deus revele a você. Brincadeira, presidente, eu vou falar um pouquinho. Não, no máximo, eu só vou citar aqui para os irmãos. As alterações na sociedade para esses modelos aplicáveis no reino de Deus são constantes. As nações se aproximam velozmente pelos meios de transporte e a comunicação quebra barreiras à distância, divulgando toda e qualquer notícia falsa ou verdadeira. A igreja precisa agir, ensinando o nosso povo a utilizar as ferramentas do nosso tempo. Para isso, precisamos entender algumas coisas básicas. A Bíblia é a nossa regra de fé. E praticar missões é o objetivo principal da igreja. Você precisa entender as ferramentas que estão propostas para nós. Mas alguns marcos não podem ser removidos, porque senão você corre o risco de ficar à deriva no meio do oceano. Há um texto, eu apenas vou citar, há um texto de um livro de Michael Green, Evangelização na Igreja Primitiva, lançado pela Vida Nova, que vale a pena a leitura. Eu apenas vou citar, quando ele fala sobre missão e escatologia. E nós somos pentecostais, cremos na ação do Espírito Santo de Deus e que trabalha nos corações. Amém? Nós somos semeadores. Nós não escolhemos o solo que semeamos, nós semeamos. A semente terá o seu crescimento. Nós somos chamados para semear e não escolher a semeadura. Michael Green, ele vai falar sobre a motivação evangelística da igreja primitiva. Eu quero apenas citá-los aqui. E ele identifica 3 elementos, e com esses 3 elementos eu vou encerrar. O primeiro elemento que ele vai identificar é o sentimento de gratidão. Não se pode ter muitas dúvidas que a principal motivação para a evangelização da igreja primitiva era uma motivação teológica. Não fizeram a evangelização porque era recomendável, ou porque era admirável socialmente. Os discípulos não foram missionários e nem pregadores porque eles eram elogiados, porque eles eram amados. Muito pelo contrário, Jesus disse, não vão amar vocês. Não vão querer vocês. Eles não fizeram porque era recomendável ou admirável socialmente, ou por causa exclusivamente humanitárias ou beneficentes, mas fizeram por causa da experiência extraordinária do amor de Deus que Jesus Cristo lhes proporcionou. A missão que eles descobriram, a descoberta que a maior força do mundo é o amor,
e que esse amor desceu ao ponto mais baixo da humilhação para o bem da humanidade. Essa compreensão causou um impacto profundo. Paulo exclamou em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, missão, ela é um sentimento de gratidão. Irmãos, eu fico para morrer. E me permita a forma forte de usar o termo, eu fico para morrer. A gente está quase perto do almoço, ficar passando umas fotos aqui de crianças com barriga grande, passando fome, fazendo você se sentir culpado, porque você vai almoçar daqui a pouco, porque você está vestido e tomou café da manhã hoje, enquanto pessoas não têm o que comer. Eu tenho pavor disso, sabe por quê? Porque isso não é motivação missionária. A culpa não é cristã, a culpa é manipulada pelo diabo, por pecados cometidos para você se afastar de Deus. O sentimento cristão é tristeza, porque quando você se entristece, você se arrepende. E a pessoa faz a culpa, faz uma arrecadação naquele dia, que você dá até a meia do sapato, e você alivia a sua culpa. Você alivia a sua culpa e vai almoçar. Mas depois você nunca mais dá. Você precisa estar em outro evento, para alguém manipular a sua culpa de novo, para você dar. Isso é antibíblico, irmão. Isso é totalmente antibíblico. A missão é fruto de gratidão. Esse é o primeiro sentimento que a gente tem que trabalhar com a igreja. Eu oferto a missão, não porque eu vou ganhar de volta, mas porque eu sou grato. Eu sou grato porque o amor de Deus me alcançou. Então eu não posso dar como troca, a não ser que você seja membro da igreja que tem aquele outro símbolo que eu não posso dizer o nome. Nós não damos para trocar. A quem primeiro Deus deu para que ele seja restituído. Precisamos retrabalhar em nossas igrejas o sentimento de gratidão. Deus, Jesus, deixou o seu trono de glória. Ele deixou o seu trono de glória, ele desceu, se humilhou, encarnou no ventre de uma mulher, aprendeu a andar, caiu, tropeçou, aprendeu a comer, chorou, teve fome, teve medo, teve frio, foi traído, foi enganado para cumprir o plano de Deus e morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados, para que Deus o exaltasse sobremaneira. É sentimento de gratidão, e a igreja cresceu, porque os seus pioneiros tinham um sentimento de gratidão. Essa é a maior força do mundo. Segundo, sentimento de responsabilidade. Eles criam que estavam vivendo sob as vistas de Deus. E nesse sentido, deveriam viver suas vidas coerentes com a sua profissão de fé. Por isso, Paulo ora para que os colossenses, no capítulo 1, versículo 10, vivessem de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Talvez possamos encontrar em 2 Coríntios 5 uma explicação mais clara da força dessa conclusão para Paulo. Ele está considerando morrer antes da volta de Jesus, o que não lhe agrada muito, mas em todo caso, ele tem somente um objetivo. Ele diz: também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, ou seja, vivos ou mortos, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Sentimento de responsabilidade. Primeiro é o sentimento de gratidão, eu sou grato a Deus. Segundo, para eu alcançar esse mundo, eu preciso ter um sentimento de responsabilidade. Deus está me vendo, Deus me comissionou, os olhos de Deus estão sobre mim, Deus cuida de mim, Deus me chamou, Deus chamou a minha igreja, Deus vocacionou a minha igreja, eu preciso cumprir, eu tenho responsabilidade para com aquilo que eu recebi do meu Senhor. Terceiro e último, diga amém. Sentimento de preocupação. Jesus veio buscar e salvar os perdidos. Esse foi o propósito da sua encarnação.
da sua morte e da sua ressurreição. A ideia que temos de Paulo, por exemplo, a partir dos discursos que Paulo faz aos presbíteros em Éfeso, e que Lucas narra em Atos dos Apóstolos, é muito próximo do conteúdo de todas as cartas paulinas. Paulo, ele vai com lágrimas de preocupação, pregou em público e de casa em casa, conclamando os seus ouvintes ao arrependimento e à fé em Cristo. Ele estava disposto a sacrificar a própria vida na tentativa de promover o avanço do Evangelho. Atos capítulo de número 20, versículos 19 ao 24. Essa percepção do perigo que corriam os que estavam sem Cristo continuou sendo uma motivação fortemente evangelística no segundo século. A ênfase no julgamento escatológico era tão grande que os não cristãos ridicularizavam os pregadores. Tertuliano escreve sobre isso. Ele diz: estão rindo de nós, porque pregamos que um dia Deus julgará o mundo. Moody, como principal evangelizador do último quarto do século XX, enfatiza a responsabilidade individual que cada um era capaz de tomar. Uma típica exortação de Moody era a seguinte, abre aspas, qualquer que seja o pecado, decida-se e você triunfará sobre ele. Nessas abordagens, a igreja não é apenas um corpo, mas é feita de indivíduos que individualmente optaram por pertencer a essa ou aquela denominação. Nós, e agora eu vou de verdade concluir, ao voltarmos aos estudos da missão cristã, mesmo que de forma introdutória, há necessidade de olharmos a nossa jornada. Queremos entender modelos aplicáveis ao crescimento do reino de Deus, nós não vamos inventar a roda. Tem 2000 anos de pregação. Precisamos olhar esses modelos, olhar essas jornadas, revermos o nosso caminho como igreja, na nossa individualidade e comunitariamente, e ver a relevância da mensagem no decorrer dos séculos e qual o impacto que ela está causando nos ouvidos da nossa geração. E cabe citar, parafraseando Francis Schaeffer, quando ele diz: cada geração tem o desafio de tornar o Evangelho compreensível aos ouvidos da sua geração. Daí a necessidade de uma teologia bíblica e contextual, como nós estamos buscando fazer neste fórum. Com essas palavras, senhor presidente, eu encerro a minha exposição. O senhor me permite fazer uma oração de 30 segundos? Permita-me. Sentados mesmo, a não ser que queira ficar em pé para descansar a perna. Pastor Eduardo, a oração já apresenta o próximo. Vai ser quem? Carlos José. Deus, em nome de Jesus, nós bendizemos o seu nome, te adoramos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo privilégio de estar aqui nesse fórum de missões, presencialmente, ou aqueles que estão nos acompanhando online, seja sobre todos a tua bênção e a sua misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que como igreja, o Senhor venha nos despertar e venha confirmar, Senhor, em nossos corações, esta vocação, esta chamada, levantando homens e mulheres para cumprir com o sentimento de gratidão, de responsabilidade e de obediência à missão cristã. Nós oramos, Senhor, nesta manhã, e nós bendizemos o seu nome, já pedindo a bênção sobre o teu servo, pastor Carlos, que estará nos trazendo a sua palavra, a sua exposição nesta manhã. Seja sobre todos a sua bênção e a sua misericórdia. Amém.